Os municípios acrianos completam hoje mais um ano de fundação, né? Foi em 92, né? 91, na verdade, decreto de 91, do então governador Edmundo Pinto. De lá para cá muita coisa aconteceu, né? A história do Acre, a composição dos municípios, começamos com 7, depois mais 5, completaram então 12 e por último mais 10. Então são 22 municípios. Aqui na região da Grande Rio Branco, que muitos chamam de região metropolitana, nas grandes metrópoles, a gente pode destacar aí como novos municípios, Porto Acre, né? Que foi o cenário, né, da batalha final da Revolução, Bujari, que era então a cidade de Hortigranjeira, e também Acrelândia e Itaciolândia, né? Itaciolândia um pouquinho mais distante. Aí tem a região do Juruá, mais 3 municípios lá, aliás 2, 3, Rodrigues Alves, Taumaturgo e Porto Walter. E aí temos Santa Rosa do Purus, né? E também Jordão, já na região pertinho de Tarauacá. Jordão pertencia a Tarauacá. Então foi esta a composição. Importante é que de lá para cá muita coisa mudou. Esses municípios, os prefeitos pegaram dos zerados, né? Não tinha estrutura, mas não tinha dívida. E hoje eles estão também atolados em dívidas, assim como os 7 primeiros e os outros 5 que vieram no segundo momento. Faltou responsabilidade de todos, independente de cores partidárias e de ideologias políticas. Então, na verdade, a maioria não tem muito o que comemorar neste 28 de abril, lamentavelmente. O nosso convidado especial de hoje é o presidente regional do PT, Cesário Braga, que está aqui com a gente. Vamos conversar sobre o partido na capital e no interior e também no plano nacional. Seja bem-vindo, presidente. Bom dia. Bom dia, obrigado aí. Prazer recebê-lo aqui no programa. O prazer é meu de ter sido convidado. Eu quero agradecer muito aqui a sua disposição de ter chamado a gente para a gente poder conversar um pouco, dizer aí, saudar os nossos telespectadores, parabenizar os moradores dos municípios, 10 municípios que estão comemorando aniversário hoje. Temos muita dificuldade, mas pela população que está lá, tem muito a comemorar. O PT governa algum desses novos? Dos novos municípios? Não. Nós temos uma vice-prefeitura em Jordão, que é um dos municípios que está aniversariando hoje. Os demais municípios nós governamos são municípios dos originários, né? Brasileia com Fernanda Sem, Chapuri, a histórica Chapuri com o Bira Vasconcelos, e Mâncio Lima, lá na tríplice fronteira, né? Com o companheiro Isaac Lima. Isaac Lima, que tem tudo a ver o nome, né? Sobrenome. Esse sobrenome é forte lá, né? Lima. Presidente, afinal de contas, para começar, quais são as metas do PT, tanto aqui em Rio Branco, como também no interior, referentes às câmaras e também às prefeituras? Muniz, nós começamos o diálogo sobre as eleições no início do ano. Infelizmente, tudo deu uma parada aí em meio a essa pandemia. É uma situação complicada que a população está vivendo, que todo mundo está vivendo. Eu, inclusive, fui uma das vítimas. Não foi vítima fatal, ainda bem, né? Peguei o coronavírus e sei a dificuldade que é, principalmente psicológica. Você não sabe se você vai ser uma vítima fatal desse processo. Mas a gente vinha fazendo uma construção boa antes dessa pandemia chegar. Nós definimos que vamos ter candidatura no maior número de municípios possíveis. Hoje nós já temos confirmado 15 pré-candidaturas a prefeito e 2 que nós estamos caminhando ainda para definir, que falta, que é Rio Branco e Porto Walter. Aí nós vamos chegar aí a 17 pré-candidaturas do PT. Nós vamos dialogar para ver o que a gente consegue atingir de objetivo. Acho que nosso grande desafio vai ser apresentar proposições para a cidade. Já era um desafio grande anterior, agora com a pandemia eu acho que o desafio fica melhor, fica maior. Por quê? Porque nós vamos ter que dialogar como é que vai ser a recuperação econômica dessas cidades. E dentro disso eu acho que nós temos algumas prioridades. Primeiro, trabalhar nossas 3 reeleições, do Bira, da Fernanda e do Isaac, isso é prioridade para nós. São 3 prefeitos que têm feito gestões brilhantes e está aí os números para provar isso. Fernanda é tida como a prefeita mais bem avaliada do Acre, o Bira tem feito uma gestão fantástica. Eu tive a oportunidade de ir em Mâncio Lima um pouquinho antes da pandemia. Nós tínhamos para mais de 20 obras que estavam em execução ali na cidade, então nós temos essa responsabilidade. E talvez eu acho que dobrar, se a gente dobrar esse número, chegar a 6, fazer boas disputas,
conseguir construir bons projetos políticos e apresentar para a cidade, eu acho que o PT já vai se sentir representado dentro desse processo, no que tange a disputas majoritárias. Entendi. No que tange a disputas proporcionais, eu acho que o nosso desafio ele é um pouquinho maior, porque na eleição passada, 2016, o PT elegeu a maior bancada de vereadores do Acre. Foram 40 vereadores? 40 vereadores naquela eleição. E eu acho que o nosso desafio ele é um pouco maior, porque nós estamos pensando em pelo menos aumentar em 10%, chegar a 44%. Nós estamos também dialogando a ampliação da nossa bancada feminina. Naquela eleição nós só conseguimos eleger 4 companheiras e a nossa disputa agora é tentar fazer pelo menos 8 vereadoras. A representação das mulheres é uma questão importante que nós temos colocado no centro do debate da nossa eleição estadual e nas eleições proporcionais majoritárias e nas eleições como um todo. Das nossas companheiras candidatas, inclusive, Muniz, nós estamos lançando 4 mulheres. Companheira Nájila, que é nossa pré-candidata a prefeita lá no Jordão. Companheira Regiane, nossa pré-candidata a prefeita em Plácido de Castro. Companheira Fernanda, que está indo para a reeleição. E a nossa professora Neide em Epitaciolândia. Então, nós estamos tentando pensar, inclusive, como é que a gente amplia a participação das mulheres na política. Em valores absolutos, não resta dúvida que foi o partido que mais perdeu vereador, até porque foi o que mais elegeu também. E proporcionalmente falando também? Perderam 17%, quase 40%, quase 50%. Eu acho que foi o partido que mais perdeu os vereadores. A gente sabe que depois do resultado eleitoral de 2018, muitas pessoas fizeram a opção de sair do PT. Eu acho que é um processo natural e cada um tem direito a fazer as suas escolhas. E nós tivemos algumas percas de vereador, ganhamos poucos ali nesse processo, mas o nosso desafio tem a ver com essa construção da nossa nova bancada. Você acha que isso serve também para o partido naturalmente fazer uma purificação, uma filtragem em seus quadros? Ô Muniz, quando você é governo e o Gladson está experimentando isso, o PP vai experimentar isso na pele, muita gente se aproxima de você. O Gladson ganhou o governo, 4 prefeitos já mudaram de partido e imediatamente saíram de seus partidos e foram para o PP. Quando o PT ganhou o governo, muita gente veio para o PT porque ele queria estar próximo ali de quem governava o estado do Acre. E eu acho que serve como uma reflexão. O poder é efêmero, mas quem acredita nos ideais do partido, quem acredita na luta por justiça social, que é a bandeira do Partido dos Trabalhadores, permaneceu. Eu acho que quem saiu tem que sair. Então, acho que por isso a gente teve muitas percas. Foi muita gente que se aproximou da gente porque nós estávamos no poder. Nem todos foram por essa razão. Aqui vale falar sobre isso. Mas eu acho que teve a ver com essa saída do poder mesmo. Você citou aqui 3 prefeituras do partido que têm chance, né, de reeleição. E, de fato, pelos números aqui, pelos comentários, há sim sentido o que você fala. Agora, o partido está acompanhando isso de perto, na gestão, nessa composição, ou está deixando, no seu caso, está deixando lá para as regionais resolverem isso com autonomia? Na verdade, Muniz, nós acabamos de entrar nessa gestão, essa gestão da direção estadual, e uma decisão que a gente tomou foi dar muita autonomia para as direções municipais. Eu acho que nós vivemos ambientes de intervenções em processos passados que foram prejudiciais para o PT. Então, a gente dá muita autonomia nas tomadas de decisão política. Nós tentamos acompanhar, estar próximo. A única coisa que eu peço para todos os companheiros é tome a decisão que quiser, mas pergunte a nossa opinião. A gente tem muita gente com capacidade para ajudar. Eu não estou falando só da política, estou falando de capacidade administrativa. O PT é um partido que gerenciou o Estado por 20 anos. Então, nós acumulamos muita expertise durante esse processo. Nós temos no PT quadros como o Jorge Viana, um brilhante governador, Marcos Alexandre, com todo o respeito aos demais ex-prefeitos, é o melhor prefeito da história aqui de Rio Branco. Nós temos quadros como o Angelim, fantástico, um prefeito que é irretocável a gestão do Angelim, que não carrega nenhum problema jurídico resultante da sua gestão. Então, nós temos quadros. Nós temos a Nazaré Araújo, que é uma companheira, foi vice-governadora, Tião Viana. Então, nós temos quadros dentro do PT, grandes quadros do PT, que ajudam sempre nesse processo. E sempre que os companheiros precisam, a gente tem ido buscar referência nesses companheiros para ajudar, não só na administração, mas também na política. Cesário, quem conhece um pouco do cenário político sabe que você fazia tempo que você sonhava em ser presidente do partido, desde acho que nas últimas 3 eleições.
Na penúltima bateu na trave, você chegou pertinho, mas não conseguiu. Assumiu interinamente o mandato conquistado pelo Zen, o Zen afastou-se, acho que aqui ele mesmo no programa ele disse que não queria misturar uma coisa com a outra, gestão e mandato, né, eletivo, e aí você assumiu interinamente. Agora você, de fato, o direito é o presidente. Mas certamente você queria ser presidente num momento diferente, ou isso não faz diferente, não faz nenhuma diferença para você, Diogo? Ô Muniz, eu acredito em Deus e acho que Deus me deu essa oportunidade nesse momento. E eu queria muito ser presidente do PT, porque eu acho que tinha como ajudar. Eu acho que tinha como ajudar a mudar um pouquinho a sociedade. Eu acredito muito nos princípios do PT, acredito muito em tudo que a gente fez. Eu não estou aqui negando erros, porque nós cometemos muitos erros durante esse processo, mas os acertos foram maioria. Nós tivemos um resultado fantástico aí quando a gente pega... Se o partido estiver no poder, você falaria isso também? Falaria. Eu acho que os erros que a gente comete, não tem como não dizer que a gente não comete erros. Nós somos falhos, somos humanos. Os nossos erros não são éticos. Nós cometemos erros, inclusive querendo acertar a maior parte dos nossos erros. Mas nós fizemos muito acerto. O Acre vive uma situação talvez um pouquinho melhor por causa dos nossos acertos. Você pega aí por exemplo do que é o coronavírus. Esse laboratório aí, o francês, isso foi uma decisão... Charles Mérieux. Isso foi uma decisão política nossa. Então tem acerto, tem a Cidade do Povo, o projeto habitacional, ajuda da presidenta Dilma. Nós temos uma mudança estrutural. Foi a última gestão do governador João Viana? Foi do João Viana. Então tem muita coisa boa para comemorar. Cara, quando tu anda na zona rural do Acre, e eu ando muito mesmo, Muniz, é beira de rio, é ramal, que tu chega na casa do caba, pega um gole d'água, o cara te dá um gole d'água gelada, e ele diz, isso aqui foi luz para todo, olha aí minha geladeira. Então tem muita coisa para comemorar. Eu tenho orgulho do PT, muito orgulho do que a gente fez de certo e de bom para a população. E reconheço que a gente cometeu erro, mas foram mais acertos. Então, quando eu sonhava em ser presidente do PT, eu entendia que a partir da política nós podemos fazer as transformações na sociedade. E os partidos são importantes para a democracia. Então, eu quero fazer mudanças para a sociedade. Eu fiz questão de escrever isso aqui no meu braço, Muniz. Dá um close aqui, por gentileza, Márcio, por gentileza. É para mim não esquecer. Você acredita mesmo em justiça social? Essa é a minha bandeira. Porque a gente pode analisar por vários ângulos, né? Do ponto de vista político, digamos que seja uma questão igualitária, né? Entre o direito, entre os direitos e deveres, mas tem também um lado econômico, né? Não, mas não é só isso, assim, para mim. Justiça social não é só isso. Não, eu falei também isso. É amplo. O que acontece hoje? Nós vivemos um país extremamente desigual. É isso que eu ia falando. Do ponto de vista econômico, que aí você junta desenvolvimento com distribuição. Porque, na verdade, os especialistas afirmam que não há sentido o desenvolvimento sem transformação social. Então, não faz sentido. Você também pensa assim? Eu queria que mais especialistas que pensem assim pudessem estar no governo. Porque, por exemplo, o governo federal hoje não acredita nisso, Maurício. Não acredita que nós temos que desenvolver com distribuição de renda. Mas aí quando você fala com a turma da economia, todos são categóricos em afirmar. Não vamos misturar economia com social, o econômico com o social. Você pega aí o ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Pensa assim. O ministro da Economia ele é 100% liberal. Ele não acha que a economia tem que estar a serviço das pessoas. A economia tem que estar a serviço da economia. Então, nós temos um pensamento diferente. Aliás, é essa divergência... Pelo que ele fala, é uma mistura heterogênea. Ele disse que devemos pensar no social, mas primeiro no econômico, para poder financiar esse gasto. Mas ou esse investimento. Eles veem como gasto. Você foi preciso na fala como o governo federal, e eu não vou citar só o Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro vê distribuição de renda, ele vê como gasto. Tanto é que quando falávamos desse auxílio emergencial, a primeira pauta do governo era R$200. Era dar R$200 para as pessoas sobreviverem em meio à pandemia. Aí a oposição, liderada inclusive pelo PT, fez uma proposição de R$1.000, para que a gente desse um auxílio de R$1.000. As discussões no Congresso baixou para 600, mas permitiu que fosse a 1.200 para as mães de famílias. Para as mães de família que lideravam a família. Então, e ele vê isso como gasto. Nós dissemos, não, isso aqui é um investimento.
Nós estamos investindo para salvar a vida das pessoas. Então, nós temos uma divergência aguda na política econômica com o presidente da República. Entendi. Porque nós achamos, inclusive, que quem vai promover justiça social? Isso é uma adesão, uma opinião do PT, não é uma opinião nem só minha, eu acredito nela. Quem vai promover justiça social é o Estado. É o Estado que vai equilibrar, pegar quem tem muito e ajudar quem tem pouco. Porque é esse o equilíbrio. A justiça social é isso. É tratar os desiguais de forma desigual. Não dá de eu tratar um rico igual a um pobre. Nós temos um erro aqui, e eu vou aproveitar um gancho aqui, na nossa política aqui agrícola do Acre, no governo Gladys Cameli. O governo Gladys Cameli, ele disse que ia focar no agronegócio. Ou seja, o governo vai ajudar quem tem dinheiro. Porque quem trabalha no agronegócio já é quem tem dinheiro. Ele estava comemorando, esses dias, há dias atrás, estava comemorando que a colheita de soja de um grande empresário do Acre. Comemorando a colheita de soja de um grande Depois empresário. eu conversando com ele em off, ele disse o seguinte, interpretaram muito mal. Segundo ele, quando falou isso, ele disse que ia mudar o comportamento do governo em relação aos investidores, ou seja, facilitar, flexibilizar a legislação, ter mais acesso Sabe o que a gente precisa? Ao crédito. A gente precisa dar dinheiro na mão do pobre. Nós precisamos dar oportunidade para o pobre. Nós temos que dar oportunidade para a agricultura familiar, para os extrativistas, é esses que precisam do governo. Meu companheiro, quem já tem não precisa da ajuda do governo. O governo tem que cuidar de quem não tem. É por isso que nós defendemos essa ajuda emergencial para quem não tem. É por isso que a gente defende que o investimento seja na agricultura familiar, porque isso promove distribuição de renda. Só para a gente encerrar esse bloco aí, reforçando o que você está falando e ao mesmo tempo apresentando um contraponto em alguns pontos de vista aí. Em parte concordo contigo, só que há uma corrente que diz o seguinte: quando você fala no extrativismo vegetal, investindo só nos pequenos, isso é uma espécie de... Aí vai ao encontro do que você está falando. É uma espécie de barreira social, mas não como um pensamento, como uma linha de desenvolvimento, para que o Acre possa exportar e realmente gerar riquezas e gerar divisas. Você não pensa assim também? Não. Você pega, por exemplo, vou falar do extrativismo aqui, que você citou como exemplo. O produto de maior exportação extrativista do Acre é castanha. Ainda? É castanha. A maior parte dos produtores de castanha são grandes ou são pequenos produtores? São pequenos. São pequenos. É ali que tem que estar o investimento. É ali que tem que estar o investimento. A partir do momento que você consegue fazer um investimento no pequeno, esse investimento ele vai gerar frutos e esses frutos eles vão se reverberar nos grandes. Tudo que tu investe, vou dar um outro exemplo aqui, Bolsa Família. Tem muita gente que é contrária à Bolsa Família, Bolsa Esmola, que está ensinando, está dando peixe, não está dando a vara, tem um monte de discussão. Mas esse pessoal parece que ele não entende a economia. Todo o dinheiro que tu bota na mão do pobre, sabe para onde é que ele vai? Ele vai para o comércio. O pobre não guarda dinheiro, porque nós não temos dinheiro para guardar. Nós estamos atrás do dia a dia. Agora, se não fosse o Grupo Miragina, por exemplo, que está agregando valor, a gente ainda estava exportando a caixinha do jeito que estava aí. Quer dizer, isso não nos interessa mais. Você não acredita? Sim. Não só, eu acho que o Grupo Miragina está... Não, eu digo em grande escala. Tu tem ali a Cooperac, eu vou te dar um é. exemplo. Quando a gente investe ali no pequeno, a Cooperac ela surgiu desse processo, que é uma grande cooperativa, é a maior, eu acho que exporta muito mais do que o Grupo Miragina. É uma grande cooperativa que junta as pessoas lá. Mas se não tivesse a produção do pequeno, a Miragina não ia ter o que... Sim, claro, com certeza. Então, por isso que eu acho que o investimento tem que estar pequeno. A Miragina não precisa do investimento do governo. Presidente, pela primeira vez em 20 anos, o PT vai para uma disputa, é municipal, mas uma disputa que tem tudo a ver com 2022. E agora, longe do poder, sem o diário oficial e sem a caneta. Como é que você acredita que o partido vai encarar esse desafio? Depois do intervalo você responde, tá bom? Agora são 11 horas e 32 minutos. Até já.